Passamos agora a palavra ao Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, para a preleção de uma conferência sobre este tema. Constitui para os farmacêuticos uma grande honra contar com a presença do Sr. Secretário de Estado aqui hoje conosco. Senhora Bastonária, Senhor Presidente do Congresso, caras e caros congressistas, uma saudação fraterna, embora longínqua, para todos e para cada um de vós. Certamente que muitos de vós se terão a interrogar, nesta altura, o que é que faz aqui, digamos, um membro do Governo que está ligado ao Ministério da Coesão do Território, neste Congresso dos Farmacêuticos. Perdoem-me que, de alguma forma, me tente justificar a minha presença aqui hoje, embora tenha sido um convite feito há muito, ainda eu, na altura, estava nas autarquias locais, mas que se manteve com todo o gosto. Se nós pensarmos que a coesão do território visa, promove ou pretende promover, garantir condições de vida e de oportunidade idênticas para todas as pessoas em todo o território, se pensarmos que garantir oportunidades é a mesma coisa que garantir acesso ao conhecimento, com certeza, acesso ao trabalho, acesso à informação, acesso à energia, acesso aos recursos naturais, mas, essencialmente, acesso aos serviços de interesse geral, e então passamos a compreender o que é que a coesão do território faz aqui hoje, junto de vós, farmacêuticos, que prestam esse grande serviço de interesse geral, que é de fazer chegar o medicamento às pessoas. E é nessa ótica, digamos, que queria ou quero orientar esta pequena intervenção, que não tem nada de pretensiosa. Permitam-me que possa aqui fazer, digamos, um rasgo sobre aquilo que têm sido as condições de acesso da população aos serviços gerais nos últimos 15, 20 anos. Efetivamente, aquilo que nós verificamos na prática é que tem havido cada vez menos acesso de uma parte substancial da nossa população aos serviços. Ou seja, todos nós constatamos, todos nós fomos testemunhas do fecho de extensões de saúde por todo o território e a importância que isso tem na vida das farmácias e no negócio das farmácias, no fecho de escolas, no fecho de tribunais, até os próprios Correios fecharam muitos postos a nível nacional, não só em territórios rurais, mas mesmo em territórios urbanos. E essa prática, que foi uma política, o que é que levou? Levou a uma concentração de serviços maior naqueles que são os centros urbanos de maior expressão e uma menor oferta de serviços nos que são centros urbanos rurais ou mesmo daqueles que têm menor expressão. Ou seja, acabámos por ter menos atratividade de alguns territórios e com menos atratividade desses territórios, naturalmente, tivemos despovoamento desses territórios. Tem sido este o caminho e esse é o grande desafio da coesão territorial. Ou seja, tentar equilibrar, na certeza que igualizar é sempre algo muito, muito difícil, mas equilibrar aquilo que se costuma falar entre litoral e interior, sendo certo que os problemas da interioridade do interior ou do interior estão cada vez mais litoralizados. Ou seja, todos os problemas de despovoamento, que não são desertificação, mas de despovoamento, são fenómenos que não é do interior propriamente dito, mas são fenómenos que começam a existir a partir dos 10 km da costa e daí que cada vez temos mais, digamos, uma interioridade cada vez mais litoralizada. Mas se esta é a realidade dos serviços do país e muito daquilo que são serviços públicos, e sempre entendi e continuo a entender, digamos, o serviço público, a administração pública, como sendo um serviço que deve dar o exemplo para todos os outros, se essa é a situação dos serviços no país, importa abordar aqui
se esta lógica, se esta tendência tem sido acompanhada pelas farmácias. E se cairmos no vício, e já estou aqui a classificar como vício, de olhar só para os números, chegamos à conclusão, ou poderíamos chegar a uma conclusão simples, mas na minha ótica pouco correta, que esta não é a tendência das farmácias. E porquê? Porque efetivamente, no ano 2000, nós tínhamos, segundo dados do INE, 2.474 farmácias pelo país, e no ano 2019, 19 anos depois, temos 2.806 farmácias, ou seja, mais 332 farmácias, digamos, em todo o território nacional. E por isso temos mais farmácias, temos mais serviços. Mas isso não significa, embora não tenha dados precisos para o efeito, mas pela experiência pessoal e pelo conhecimento que tenho do território, isto não significa que o maior número de farmácias no ano 2019 representa ou signifique uma maior teia de farmácias no território nacional. Aquilo que nós verificamos é que também as farmácias seguiram esta tendência de fechar em sítios menos densos populacionalmente para abrir em sítios mais densos populacionalmente. Ou seja, também temos aqui um êxodo daquilo que são as farmácias em territórios mais rurais para depois termos um crescimento das farmácias nos territórios mais urbanos. E as alterações legislativas de 2007, em que permitiu essa transferência dentro do mesmo Conselho, teve aqui um papel importante nesta transferência e neste alargar da malha, ou seja, em vez de termos uma malha mais fina pelo território, termos uma malha mais grossa, mais larga, em que as farmácias se centram, digamos, mais nos centros urbanos de maior expressão numérica. Poder-se dizer, bem, mas isso aconteceu, digamos, com o parecer favorável e vinculativo dos municípios. É verdade. Mas na altura, em 2007, e eu estou perfeitamente à vontade para o dizer, porque na altura era Presidente de Câmara, era autarca e por isso vivi isso na pele, aos municípios só lhes era permitido dizer sim ou não. Podes ou não podes transferir a tua farmácia do sítio A para o sítio B, e leia-se, o sítio A há de ser, é quase sempre uma freguesia rural e o sítio B é, digamos, a sede do concelho. Eu, pessoalmente, nessa experiência que tive, se a minha memória não me falha, 3 farmácias em sedes de freguesia que passaram as 3 para a sede do concelho e, digamos, com o parecer favorável da Câmara Municipal. Estou hoje arrependido disso? Não estou arrependido disso, porque na altura aquilo que se punha, ou aquilo que os empresários farmacêuticos que punham é ou eu mudo ou este negócio não chega para mim e eu vou ter que fechar. Mas aquilo na altura que a lei não permitia e que tinha sido importante para que esta transferência não se fizesse nestes modos, é que as câmaras municipais tivessem poder de negociação para esta transferência. Ou seja, recordo perfeitamente que em todas elas o município, a Câmara Municipal, pôs como condição a transferência desde que se mantivesse à mesma aberto o posto móvel de farmácia no sítio original. Porém, essa condição era uma condição, digamos, inexequível pela própria farmácia, pelo próprio farmacêutico, porque para haver o posto aberto tinha que haver, digamos, a autorização do Infarmed e para haver a autorização do Infarmed tinha que haver o processo de concurso, ou seja, não era algo que era direto e por isso aquilo que podia ser negociado e com isso beneficiar essas populações acabou por ser, digamos, impraticável. E por isso a conclusão que nós chegamos é que esta falta de serviço ou esta menor proximidade de serviço daquilo que são os serviços de uma farmácia à população, embora haja maior número de farmácias, também se verificou, digamos, por todo o território. Ora, à data de hoje, aquilo que importa, de alguma forma, é ver que receita é que temos para inverter este estado de coisas. E a receita é algo de falar, e se calhar, não de certeza absoluta, que é muito difícil de executar. Mas passará sempre por levar o serviço ao cidadão.
Ou seja, passará sempre essa palavra bonita e mágica que é a proximidade. E por isso nós temos que também ter aqui um processo de a proximidade da farmácia às pessoas. Mas falando, esse é algo que, digamos, antes de chegar às farmácias, é algo que tem acontecido já com os serviços. Naqueles que falámos, nos centros de saúde ou nas estações de saúde, não são tantas aquelas que abriram, são muito poucas, porque temos aqui um problema de base que é a falta de médicos, mas tribunais, muitos deles já reabriram. Os próprios correios, digamos assim, embora sejam privados, também já começaram a reabrir aqueles que tinham encerrado, e começa a haver hoje uma panóplia de serviços com, diria eu, com rodinhas. Ou seja, passámos a ter, e temos já hoje, e cada vez mais vamos ter, serviços móveis. Temos lojas do cidadão móveis, em que é o veículo que se desloca aos territórios, às aldeias, aos territórios rurais, e ali a pessoa encontra a renovação do seu BI ou da carta de condução e tudo mais que a loja do cidadão, digamos, fornece. Nós hoje temos postos médicos que são móveis e por isso é o médico e o enfermeiro que no veículo se deslocam ao território e ali prestam o seu serviço. Hoje já temos municípios que, seguindo aquela experiência da Gulbenkian dos anos 60 e 70, têm bibliotecas móveis e até numa lógica, num programa muito recente de cadastro simplificado na zona centro e na zona norte, em territórios em que não há o cadastro da propriedade rural, muitos municípios estão a adotar já carros adaptados para se deslocarem aos locais e fazerem o cadastro nos locais com as pessoas, com os proprietários, em vez de estarem a aguardar que o proprietário se desloque à Câmara Municipal. Ora, embora, e como disse há pouco, não tenha qualquer pretensão, digamos, de ensinar o vigário a qualquer um de vós, porque são vocês que são profissionais e são vocês que estão no terreno, permitam-me aqui, sem qualquer tipo de pretensão, poder aqui assinalizar 2 ou 3 situações daquilo que poderá ser um serviço de proximidade das farmácias às populações. Aquilo que será mais visível e se calhar o mais complicado são os postos móveis. Postos móveis que, embora criados na legislação, eles de móvel têm muito pouco, ou seja, são estruturas fixas. Mas, mais uma vez, olhando para os números, aquilo que nós vemos e que nos dizem os números é que no ano 2000 nós tínhamos no território 331 postos móveis e hoje, ou no ano 2019, temos 176 postos móveis, ou seja, menos 145. E por isso a tendência, penso eu, que não será esta. Seria o ideal termos, digamos, nos territórios rurais, estas extensões das farmácias com o posto móvel, era o ideal. Presumo que seja difícil, presumo que seja, digamos, difícil em termos de exploração económica. E então que solução, ou que soluções, permitam-me dar 2 sugestões. Uma, que é, de alguma forma, podermos seguir esta tendência da administração pública ou municipal, que é ter verdadeiros veículos farmácia. O padeiro continua a ir todos os dias aos territórios rurais levar o pão. O merceeiro continua a ir todas as semanas aos territórios rurais levar, digamos, a mercearia. Por que não termos veículo farmácia a ir aos territórios a levar os medicamentos? Era uma hipótese. Mas há uma outra hipótese que eu acredito piamente, que é termos nas juntas de freguesia verdadeiros balcões do cidadão. Nós temos no nosso território 3.091 freguesias. Está no programa do Governo, temos consciência dessas 3.091 freguesias, muitas delas só abrem a sua sede aos fins de semana e só abrem aos fins de semana porque não têm uma estrutura profissionalizada. Está no programa do Governo ter pelo menos um membro de cada junta de freguesia a trabalhar no mínimo a meio tempo e ter em todas as juntas de freguesia 1 ou 2 funcionários. Isto quer dizer que devemos ter, a médio prazo, 3.091
balcões do cidadão espalhados pelo território. E aí, com essa rede, nós podemos perfeitamente, com esses balcões abertos, com alguém atrás do balcão, com um sistema online de verdadeiro balcão do cidadão, com ligação aos serviços que o balcão do cidadão fornece, poder também ter aqui uma parceria com as farmácias. E aí, digamos, o utente sabe que, indo à sua sede da Junta de Freguesia, tanto pode marcar a consulta para o médico, como tirar o registro criminal, se for caçador, por exemplo, e precisa dele todos os anos, como, digamos, fazer presente a sua receita e a Junta de Freguesia contactar com a farmácia e, digamos, fazer chegar o avio dessa receita ao utente. Esta poderá ser, digamos, uma solução, e uma solução de proximidade do medicamento ao cidadão sem grande custo operacional para a própria farmácia, construindo-se aqui uma verdadeira rede de serviço público e eu diria, digamos, construindo-se ou constituindo-se aqui aquilo que seria uma parceria público-privada virtuosa para todos. Virtuosa para as farmácias, mas essencialmente virtuosa para os utentes, pondo os autarcas locais como agentes desse serviço, que é algo que eles estão muito habituados a fazer e fazem com todo o gosto. Minhas caras congressistas, meus caros congressistas, Senhora Bastonária, Sr. Presidente do Congresso, para mim foi um gosto partilhar este tempo e este espaço convosco, um espaço esquisito pela sua vaguitude, mas é com gosto que partilho aquilo que são as nossas constatações do território, mas essencialmente que partilho convosco a nossa visão daquilo que poderá ser um serviço mais próximo, de forma a que facilite mais a vida àqueles que estão mais distantes dos serviços que são importantíssimos para a coesão do território. A todos vós, muito obrigado. Sei que estamos no último dia do Congresso e, por isso, tenho a certeza que foram dias de partilha, à distância, é certo, mas de partilha e de conhecimento e de formação para todos aqueles que aqui participaram. Obrigado a todos. Muito obrigado.